Olá, pessoal! O Cursor lançou um editor visual para o seu browser. Browser é como um navegador de internet, um visualizador daquilo que estamos criando. Então, o Cursor possui o Cursor Browser, este visualizador que pode ser acionado pelo chat da IA, você pode pedir para ele abrir para visualizar o que está sendo construído, e ele implementou um editor visual similar à barra de edição do Figma. Aqui na tela, nós temos um exemplo, o tryout do próprio Cursor, em que ele abre os elementos da página aqui na esquerda. Então, aqui na esquerda tem a página criada, com todos os seus elementos, tem vídeo, tem texto, tem os títulos, né, botões. E aqui na direita, este elemento de edição, em que eu posso fazer a seleção dos componentes aqui em cima. Você vê que a gente passa o mouse, ele vai selecionando. Ele vai fazendo uma caixinha de seleção azul que pisca, ó. A caixinha pisca na medida que eu passo o mouse em cima. Então você pode fazer a seleção dos componentes por essa janela, ou você pode selecionar aqui na esquerda. Então você, por exemplo, pode selecionar um título e está à sua disposição aqui todos os elementos de edição básicos. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos as dimensões. Aqui ele está com uma dimensão fixa de 575, mas é possível colocar fill container, assim como acontece no Framer, para que ele pegue tudo. Padding, por exemplo, está 0, é possível colocar 8, ele aumenta. Se eu colocar 30, ele aumenta. Né? Então eu consigo fazer essa adição aqui ao vivo. Eu faço essa edição visual, né, pelos controles, e clicando em Apply aqui em cima, ele faz a aplicação no código. Né? E tem muitas opções legais. Tem as dimensões, tem padding, tem margem. Né? Existe a diferença entre padding e margem. Padding é uma margem interna, margem é a margem externa. A questão da aparência, da opacidade, que pode ser diminuída. Né? Então, você pode colocar aqui 30%, ele fica apagado, mas voltando a 100%. Escolha do tipo de fonte, né, que ele está usando o Cursor Gothic, que é do cursor, o peso da fonte, o tamanho da fonte, que é uma cor sólida, poderia ser um gradiente linear radial, mas está aqui qual cor está sendo utilizada. Então, vou até alterar a cor aqui para poder fazer essa demonstração. Ele muda para um amarelo, né? Eu posso voltar para a cor original. O alinhamento, se está sendo feito à direita, ao centro ou à esquerda. E outras opções, como background, border, shadow, blur. São edições visuais dos elementos, mas que nos dão agora liberdade de controle, porque na medida que a gente criar assets visuais, em vez de pedir tudo para o chat, em vez de pedir para o chat todas as alterações que a gente precisa, se são pequenas alterações visuais, nós podemos fazer diretamente pelo controle e salvar. É mais rápido e a gente se beneficia da interferência humana, que hoje ainda se sai melhor do que as análises que a IA faz sobre interfaces. Então, vamos iniciar no Figma. Temos uma página aqui pronta para ser codada, finalizada, que seria uma sistemática de login hipotética. E nós vamos produzir ela agora em código no Cursor. Então, eu já tenho o arquivo finalizado em frame, estou no Dev Mode e já tenho o MCP do Figma ligado aqui na aba direita. Como eu quero o fundo azul, eu vou fazer a seleção do frame completo, vou em Copy Link to Selection, parte do Figma está pronto, vou para o Cursor. No Cursor eu já tenho a pasta teste acessada, né, pronta, com o projeto aberto. Vou nas configurações em Tools e MCP, confiro que o MCP do Figma está de fato ligado, então eu posso operar. A partir desse momento eu vou no chat, no canto superior direito, vou digitar o link do Figma e pedir para produzir esta interface em React, especificamente. Agora ele vai produzir. Vamos aguardar os próximos passos. Então, ele está já
executando o material. Existe uma diferença entre o cursor e o anti-gravity, que o anti-gravity produz um plano. O cursor não faz esse plano, o cursor executa direto. Mas está aqui executando, já produzindo todos os códigos necessários para esse projeto. Então, ele terminou de fazer a produção, né? E ele está me perguntando no final se eu quero adicionar uma funcionalidade ou algum ajuste de detalhe no design. E está me avisando que o SVG logo é um placeholder, né? Se eu tiver os assets originais no Figma, ele pode ajudar a integrá-lo. Bom, como eu escolhi local server no MCP do Figma, ele já deveria ter trazido esse SVG. Mas vamos lá. Então, abra o Cursor Browser. Para eu visualizar e fazer edição visual. Agora ele está fazendo uma nova instalação, instalando dependências, iniciando o servidor. A partir do momento que o cursor terminou o projeto, que eu tenho um projeto criado, que todos os códigos estão aqui, e eu pedi para ele para abrir o navegador, né, ele liga o localhost, que é um servidor local, que no caso vai rodar o React para que o React possa abrir. Não é um arquivo que a gente clica duas vezes como HTML. No caso, eu pedi em React, ele tem que rodar no servidor local. Se eu pedir para ele abrir o navegador pela janelinha que eu interajo com a IA, ele vai abrir esse navegador aqui, mesmo com erros, mesmo sendo diferente do que a gente pediu, mesmo não tendo um logo, né? Ele vai abrir aqui, mas não é aqui que a gente quer. Só que o link localhost, assim como os links que ficaram online, eles ficam dispostos aqui na resposta na aba direita. E estes links aqui são clicáveis. Então ele vai mostrar que foi iniciado o HTTP localhost 3000. Eu posso clicar neste link e a partir do momento que eu clico no link, ele vai me mostrar essa janela, se eu quero abrir o link, e ele me dá as opções de abrir no Cursor Browser, no browser externo, que seria o Firefox, ou não abrir. Eu vou clicar no Cursor Browser, para ele abrir no browser do Cursor. Pronto, a partir do momento que eu abrir aqui, eu já tenho aquilo que ele produziu com o editor visual. Então, eu posso começar a fazer edições. Por exemplo, o botão é azul. Se eu quisesse ele vermelho, eu pintaria de vermelho, né? Posso dar undo aqui em cima e voltar, se eu quiser o original. Posso tentar fazer edições que eu quiser a nível visual, né? E da mesma forma que eu tiver aqui disposto esses elementos da interface, quando eu seleciono um item aqui, este item fica pré-selecionado aqui no chat. Então eu posso conversar com o cursor para fazer modificações específicas onde eu precisar, né, onde eu quiser nesse aspecto. Além da aba de design, tem também uma aba de CSS aqui onde você consegue ver todos os elementos que estão sendo aplicados a nível de CSS. Você consegue fazer uma revisão. Tá? O que a gente não consegue fazer ainda, né? Por exemplo, aqui eu tenho um parágrafo em texto. Eu não consigo clicar duas vezes para fazer edições de texto. Eu estou restrito às edições de layout, que é a mudança de cor, mudança de margem, padding, né? Nesse aspecto, eu ainda tenho uma ferramenta limitada. Mas eu consigo reorganizar os elementos na tela
né, de modo que eu acabo tendo esse controle. Então eu posso mudar aqui pela aba de componentes a organização dos elementos, né? Então se uma coisa fica abaixo da outra, eu posso voltar, eu posso editar as cores, posso editar as margens. Eu tenho uma edição limitada ainda, mas já permite alguma edição, já é um avanço na ferramenta. E isso nos leva para uma reflexão, que é o cursor, nesse caso do editor visual, adentrando um campo que antes pertencia apenas ao Figma. Antes eu fazia apenas no Figma, eu fazia com MCP talvez esse produto aqui dentro, e tinha algum código que precisava ser refinado e editado pelo desenvolvedor. Essa parte de refino começa a ser retrabalhada, porque mesmo que ele traga um elemento que não deveria estar aqui, um elemento que precisa ser retrabalhado, a gente começa a ter ferramentas agora para começar a trabalhar no nível de refino. Então, eu tenho um protótipo pensado no Figma, eu trago ele com MCP, eu posso fazer um refino inicial dos assets aqui, em termos de cores, de ajustes de posição, e depois repassar para um desenvolvedor para fazer aí a curadoria do código, os ajustes necessários, os links necessários, né? E isso abre uma margem também para, no futuro, os protótipos serem produzidos diretamente no cursor, né? Eu posso conceber, assim como acontece com o V0, com o Lovable, posso conceber código diretamente aqui no cursor e fazer as edições necessárias para que isso aconteça, né? Então, fica apresentado aqui essa ferramenta do painel de edição, né? Ela ainda é limitada, ainda precisa, se quisermos ajustes no texto, por exemplo, precisamos ajustar no código, que são esses arquivos que estão aqui na esquerda, né? Então, os arquivos podem ser editados, né? E isso refletir nesse arquivo do localhost que está sendo exibido pelo cursor, tá, gente? O painel, em suma, é um avanço, é uma nova atualização, uma nova forma que a gente tem de reorganizar os elementos, de pintar os elementos, de ajustar margens, e a gente pode começar a refletir quais novas mudanças vêm por aí em termos de refino. Será que o cursor vai adentrar nesse campo de termos uma edição visual que já vira código? Será que o cursor começa a entrar no campo do Figma? Então fica essa reflexão e a gente pode agora começar a usar essa ferramenta de edição nas interfaces simples que a IA consegue produzir hoje. Uma outra maneira de acessar esse editor visual seria ir na barra superior, que é uma barra de pesquisa, e procurar por Simple Editor, ou Editor Simples em inglês. Você vai buscar o Simple Editor, vai clicar nessa opção e vai abrir uma janelinha pedindo um endereço HTTP, um endereço de internet. E daí você copia o endereço do localhost, ou o endereço que ele gerou, que é onde estará sua interface, e cola nessa janelinha, dá Enter, e ele vai abrir. No caso desse vídeo, aconteceu um erro que, na medida que a gente pediu para abrir o browser, ele não abriu imediatamente. Eu tive que ir na barra de endereço e clicar Enter no endereço novamente, fazer um refresh, um F5, né, para ele poder mostrar essa interface. E dessa forma eu recomendo que vocês façam se quiserem testar esse editor. Então, em suma, é uma ferramenta que tem limitações, é uma ferramenta como o Cursor que ainda tem limitações também na IA para reproduzir interfaces que são produzidas no Figma. Nós temos um estado de limitações, mas temos um avanço, agora uma ferramenta extra. Então, apesar de termos as limitações da IA produzindo código, da IA produzindo os componentes que foram arquitetados, nós conseguimos agora fazer edições manuais em cima de qualquer coisa que for criada pelo Cursor, né? Por uma ferramenta de código. Então fica aí apresentado o Simple Editor, fica aí apresentado o editor visual do Cursor.
Recomendo a todos que estudem, mantenham-se atualizados, né, e vamos aguardar aí as próximas novidades. É isso, pessoal. Até mais.